Olá, aqui é o Robson Araújo e eu estou de volta aqui com vocês para responder mais uma questão que nós recebemos. E a dúvida que surgiu é: apometria desfaz magia negra? Então é uma pergunta que nós recebemos com uma certa frequência, porque infelizmente a gente percebe, né? Temos uma sensação de que a criminalidade, né, os problemas de uma certa forma, o egoísmo, parece que houve um crescimento, né? E sem entrar na questão se houve ou não crescimento, a verdade é que nós notamos, né, que existe, não só pelas informações positivas ou negativas, um maior conhecimento, né, sobre o tema magia negra. Então, existem pessoas que estão mais atentas, né, que isso ocorre e que infelizmente acaba nos afetando. Existe também um número maior de pessoas que acabam acessando informações e que por puro egoísmo, vaidade, ambição e uma série de coisas acaba se valendo, né, de subterfúgios para conquistar os seus objetivos, sem se preocupar com os resultados. Isso é uma falta absoluta de conhecimento, né, de uma ação simples, que existe uma lei, a lei da ação e reação, a lei do karma, a lei da causa e efeito e a lei do retorno. São todas as leis que nos mostram, né, que tudo aquilo que nós fazemos volta para nós mesmos. Mas todas essas leis, né, elas só existem simplesmente pela falta de observância de uma lei maior, que é a lei do amor. Bom, mas respondendo à questão, né, específica, se a apometria desfaz magia negra, a resposta é sim, é positiva, né? E por que sim, desfaz magia negra, né? Primeiro, é uma coisa que eu acho importante, e aqui eu vou me valer aqui na nossa lousa, que é o seguinte: nós temos aqui, né, vou desenhar aqui uma linha, tá certo? E essa linha aqui nós temos representado pelo P de presente, nós temos aqui o F de futuro, tá? E eu vou pôr aqui o PA de passado. Quando eu falo de magia negra, eu estou falando de um fato que ocorreu aqui no presente, tá certo? Presente, ou seja, nossa vida atual, e que acaba criando um campo vibratório negativo que atua no nosso futuro, tá certo? Porque tudo que está aqui no passado, que pode ter sido feito também, como magia, né, magia negra, ele recebe um outro nome, uma outra denominação, ok? Que vai ser tema no futuro. No futuro nós vamos falar sobre magias negras que são realizadas no passado e que influenciam a nossa vida no presente. Mas como eu falei que tudo isso aqui, todo esse campo aqui, ele tem inclusive um outro nome, nós chamamos isso aqui de arquepadias, tá certo? Essas arquepadias, isso é só para distinguir, tá? Quando a gente fala de arquepadia, na apometria, a gente já sabe que são magias que foram originárias no passado e que continuam vibrando no presente. Mas hoje nós vamos falar sobre magias negras que foram feitas na nossa época atual e que nos influenciam. E como que a apometria ela trabalha para desfazer isso? Então, eu vou rapidamente aqui explicar. Isso tem de duas formas, tá? A primeira forma é que quando nós fazemos um trabalho de apometria e nós sintonizamos ali com a pessoa que nós estamos auxiliando, e aqui tem um adendo. Todo o trabalho que nós fazemos, que é um trabalho típico de desobsessão, né, dentro de um rito, vamos dizer assim, né, apesar da apometria não ter rito, porque a apometria não é religião, ela muitas vezes é utilizada dentro de trabalhos de desobsessão, de mesas brancas, ou mesmo dentro de um ritual de umbanda, né? ou outros rituais religiosos, tá?
ou mesmo dentro de outras configurações, tá certo? Configurações. Então nós temos hoje radiestesistas que utilizam de apometria, nós temos pessoas que trabalham com reiki, que utilizam apometria, porque a apometria é uma técnica, e qualquer hora a gente fala sobre isso. Tá? Então, como técnica, ela é utilizada em diferentes contextos. Tá? E o que nós fazemos? Quando nós estamos ali, isso é a filosofia da apometria, nós não estamos ali apenas para ajudar a pessoa que veio nos procurar, mas nós estamos para ajudar todos que vierem, inclusive quem fez a magia negra. Tá certo? O nosso amor, ele deve ser igual a todos. Foi isso que o nosso grande mestre, né, que é mestre de toda a humanidade, que é Jesus, né, nos ensinou: amar a todos, perdoar e amar. Então essas são as grandes ferramentas que a apometria se utiliza. E junto com essas, vamos chamar assim de ferramentas ou princípios, nós temos as nossas técnicas. Então uma das formas que nós temos é sintonizar com quem fez. Ou seja, nós sintonizamos com esse espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, tá certo? Porque pode ser alguém encarnado que foi lá, utilizou de alguns elementos e fez uma magia com o intuito de fazer com que aqueles elementos vibrassem negativamente, que tudo vibra, e direcionasse essa ação para a pessoa. Então é possível nós sintonizarmos com essa pessoa. Ela não tem que estar lá. Nós não falamos com ela através do nosso corpo físico. Nós falamos dentro de uma dimensão espiritual. Tá certo? Da mesma forma que muitas vezes a gente já viu um filme, né, onde nós temos uma pessoa conversando com um espírito. Então, nós conseguimos conversar com o espírito da pessoa encarnada. Tá certo? Então, isso é possível. A outra forma é sintonizando com o trabalho de magia negra. Ou seja, o nosso sensitivo, o nosso médium, né, a pessoa que tem sensibilidade, ela vê esse trabalho. Ela vê onde esse trabalho está, ela vê como ele foi feito. Vê exatamente como ele foi feito. Tá certo? Diz quais são os elementos e tudo mais. No primeiro caso, sintonizando quem fez a magia negra, nós conversamos com essa pessoa, tá certo? E aí a melhor forma que eu posso estar explicando, porque isso aqui no curso, evidentemente, nós temos todo um começo, meio e fim, é algo que é muito mais aprofundado. Nós temos vários livros, vários textos mostrando como essas situações elas acontecem, né? E aqui é para a gente poder tirar algumas dúvidas, tá certo? Mas vamos lá. Sabe quando você está num sonho, que você conversa com a pessoa no sonho? Você até diz: olha, sonhei com você, conversei com você. A pessoa não sabe, ok? Então vamos dizer que é um pouco parecido com isso. Você conversa com a pessoa, só que nós não estamos sonhando. Nós estamos ali dentro de um trabalho espiritual, tá certo? E um dos médiuns, ele sintonizando com essa pessoa, ele passa a falar e agir como se fosse a pessoa. Tá certo? Como se fosse a pessoa. E aí, nesse momento, né, a pessoa ali, a gente vai ter todo um trabalho primeiro para trabalhar com ela, né? Porque muitas vezes ela mesma está machucada, está com várias energias negativas envolvendo ela. Muitas vezes ela está hipnotizada, auto-hipnotizada. Então ela está ali num quadro energético muito negativo. Então nós primeiro procuramos fazer com que esse espírito, seja ele desencarnado ou encarnado, ele seja auxiliado. É assim que nós começamos um trabalho, é auxiliando, é com amor. A hora que nós estamos ali, nós mostramos para ele que nós estamos para ajudá-lo, ele imediatamente esclarecemos, né, a situação, mostramos para ele que se ele continua com aquela ação negativa, o que pode acontecer. A partir desse momento, ele toma consciência. E uma vez que ele toma consciência, né, depois do uso de todas essas técnicas, ele se coloca então a nos auxiliar. E aí o que ele faz? Ele manipula no astral aquela energia que ele manipulou, né, ou no astral, se foi espírito, ou no físico,
tá certo? Ou no físico. Você é uma pessoa que está encarnada e, portanto, usou elementos, né? Vocês sabem, tem vários elementos. A pessoa compra um caixãozinho pequenininho, amarra foto da pessoa, enfim, tem todo elemento aí que nem vale a pena a gente falar, que a pessoa manipula. Só que isso tudo cria uma cópia astral, e é essa cópia astral energética que precisa ser desfeita. Nós não precisamos ir lá, tirar aquele caixão, queimar ele, nada disso. O elemento físico não precisa ser mexido. O elemento físico só serve como uma fonte de concentração. Tá certo? Lógico, tem um fundamento aqui. Mas o que nos interessa é desfazer no campo vibratório. No campo astral, no campo energético, no campo mental. São esses campos que nós atuamos. E aí quem fez, desfaz isso nesse campo. E a hora que se desfaz isso, essa magia deixa de atuar. Então essa é uma forma. A segunda forma é quando o médium sintoniza com o trabalho de magia, vê como ele foi feito e ele desfaz. Tá certo? E aqui também o próprio, né? Vou colocar assim, o próprio desfaz. Esses são os dois casos pelos quais a apometria atua para desfazer um trabalho. Sendo que este primeiro caso aqui, ó, é o preferido. Por quê? Porque para nós não nos interessa que esse ser fique com essa carga negativa, tá certo? E depois ele espie ela, isso tem a lei do retorno. Não que a lei do retorno não vai existir, ela pode ocorrer, mas de repente ela não vai ocorrer com toda a sua, com todo o peso que teria. Porque não é interessante. Quando uma pessoa cai, ela muitas vezes ela leva junto outras pessoas. E todos nós somos irmãos em Deus, né? Então não nos interessa, nós não temos esse tipo de interesse. O nosso interesse é que todos nós possamos crescer na luz. Então nós procuramos sempre trazer esse espírito, até porque nós não precisamos saber quem ele é, porque a partir do momento que ele fez, isso está atuando, cria-se todo um campo vibratório, né? E é por esse campo vibratório, e esse campo vibratório ele cria como se fosse um rastro. E por esse rastro, de forma muito imediata, é localizado esse ser. Então, assim, pelo menos nos trabalhos que nós fazemos, 100% das vezes, não vou dizer 100% porque 100% é um número muito absoluto, mas 99% das vezes nós fazemos dessa forma, tá? E aí a gente consegue fazer com que esse ser, então, ele tenha a possibilidade de se regenerar e seguir um novo caminho. Tá certo? Então essa foi a questão do nosso dia. Se você gostou, compartilha com seus amigos, com vídeos, principalmente esses que convivem com você, né, que estão buscando fazer a sua reforma íntima, que estão buscando ajudar o próximo através de técnicas como a apometria, por exemplo. Existe aí, dependendo de onde você estiver assistindo, um local para você se cadastrar, pode estar em cima, pode estar embaixo. Ou se você preferir, pode se cadastrar no nosso site, que é o www.cursoapometria.com, e você vai estar sempre recebendo o nosso e-mail quando nós estivermos postando novos vídeos, apostilas, materiais e muito mais que nós colocamos lá no nosso site, bem como quando nós abrimos novas turmas para o curso de apometria que acontece pela internet online. Se você tiver dúvida, escreva, a gente vai procurar responder as maiores dúvidas dentro da nossa possibilidade. Até o nosso próximo encontro.